Olá! Nesse mês de novembro, decidi falar sobre luto, porque um número absurdo de pessoas está vivendo esse processo e experienciando muita dor. Nós precisamos falar sobre luto, gente, mas precisamos fazer isso de uma maneira clara, sem tabus ou medos. Você pode encontrar muita coisa sobre isso no meu canal. Mas hoje eu queria falar especificamente sobre o luto infantil. Como falar com as crianças sobre esse assunto? Como ajudá-las nesse processo tão doloroso? Meu nome é Valdeisa Costa, eu sou mestre em psicologia positiva e trabalho na área da educação e da saúde há mais de 30 anos. E nesse vídeo eu vou dar algumas dicas de como lidar com essa situação. Fica comigo até o fim, tá bom? Antes de mais nada, eu gostaria de te convidar a dar um like nesse vídeo e deixar aqui o seu bom dia, boa tarde, boa noite, de dizer de onde você me assiste e dizer o que você pensa sobre esse assunto. A sua opinião é muito importante para mim, tá bom? Então, gente, embora existam alguns padrões de comportamentos comuns diante do luto, a maneira como nós reagimos diante da morte é muito singular, é única, porque nós aprendemos a lidar com as coisas da vida, incluindo a morte, de acordo com a nossa história de vida, nossos valores, as nossas próprias características pessoais. Então, a gente pode dizer que existem 3 fontes básicas de aprendizagem: a cultura, a família e a escola. Na nossa cultura ocidental judaico-cristã, o falar sobre morte é geralmente evitado, de certa forma até reprimido, eu diria. Eu lembro bem, assim, desde que eu era criança, quando eu ouvia alguém falando sobre morte, sempre uma pessoa no ambiente que dizia, tinha sempre assim, uma pessoa lá que dizia assim: ai, não fala sobre isso, e aí batia na madeira 3 vezes. Pois é, as pessoas se esquivam desse assunto como que acreditando que falar sobre a morte nos deixa mais perto dela. Isso é um mito. Esse silêncio não evita a dor, o sofrimento, o medo que a morte causa. Esse silêncio nos afasta da compreensão e da vivência sadia desse processo. Gente, isso é um mito, assim como bater na madeira não afugenta coisa ruim. Talvez seja exatamente o oposto. O não falar sobre esse assunto não nos permite aprender a lidar com isso. Isso é tão estranho, porque se tem uma coisa que todo mundo, mais dia ou menos dia, vai passar, ela é pela perda de um ente querido. Será que esse fato não seria por si só suficiente para nós falarmos, estudarmos e refletirmos sobre esse assunto? Gente, o que potencializa a dor da perda é não falar sobre os sentimentos que a perda causa. E é nesse ponto que a gente encontra o luto complicado, que é quando a dificuldade de aceitar a perda no transcorrer do tempo intensifica e perdura o estado emocional de sofrimento e prejudica significativamente a vida da pessoa que vive o luto. Nós precisamos aprender e ensinar como enfrentar uma situação de perda de entes queridos, já que a vivência dessa perda é imprescindível para que a pessoa enlutada possa elaborar o luto. Essa expressão elaborar o luto que a gente fala é uma expressão usada para descrever o processo do luto saudável e tem como finalidade proporcionar a vivência da perda de modo a não causar prejuízos, à vida dos sobreviventes. Elaborar o luto significa encontrar meios para viver com a dor da morte, com o sofrimento, da ausência da pessoa amada, da falta da pessoa na nossa vida, e também encontrar sentido e valor na vida que nos resta viver, enquanto a pessoa que a gente amava perdeu. E como ajudar uma criança a elaborar o luto de um modo corajoso e resiliente? Essa é a grande missão do sobrevivente responsável por essa criança e também dos professores, educadores e cuidadores que lidam com essa criança diariamente. E para isso nós precisamos de conhecimento e destemor, coragem mesmo. Por isso, antes de falar com uma criança, nós precisamos considerar alguns fatores. O primeiro é a idade dela e a fase do desenvolvimento em que ela se encontra, para que a gente possa usar os recursos e a linguagem apropriados. Mas, independentemente da idade, nós não devemos usar
metáforas ou qualquer estratégia a fim de amenizar o sofrimento, porque essa metáfora pode ser mal entendida pela criança e, sem querer, nós podemos gerar uma confusão na cabecinha dela. E essa confusão pode fazer com que ela se sinta abandonada pela pessoa que morreu, ou dar a ideia de que a pessoa vai voltar para casa. Isso pode gerar um luto complicado, e não é isso que a gente quer. Nós queremos favorecer um ambiente de segurança e acolhimento, onde a criança possa expressar a sua dor e receber o nosso respeito, nosso afeto e a nossa empatia. Outra coisa a ser considerada é o vínculo que a criança tinha com a pessoa que se foi, porque quanto mais significativo e próximo esse vínculo, maior será o sofrimento. O terceiro aspecto fundamental a ser considerado são as crenças da família em relação à morte. Gente, quaisquer que sejam essas crenças, nós temos o dever de compreendê-las e respeitá-las. Outra coisa, o que essa criança já sabe sobre a morte? É preciso começar a conversa a partir do que a criança já aprendeu sobre a perda e o luto, já que talvez ela já tenha passado por aprendizagens em relação a perdas, ainda que não seja especificamente sobre a morte. Outro ponto a considerar é a necessidade de encorajarmos a participação da criança nos rituais fúnebres, no funeral, porque a criança tem que ter o direito de se despedir. E isso vai ajudá-la a compreender a perda e vivenciar os sentimentos que ela causa. A criança precisa se sentir segura e estar ao lado de pessoas em que ela possa confiar. O ideal é que haja uma mediação por um responsável que esteja em condições emocionais favoráveis e que seja capaz de decidir em que partes dos rituais essa criança pode participar e o tempo adequado para essa participação. Gente, o nosso papel deve ser de ajudar a criança a vivenciar os sentimentos e pensamentos em relação à morte, para que ela possa elaborá-los e aprender com eles. Precisamos explicar à criança que todos os seres que vivem um dia vão morrer. E morrer significa que a vida, na forma como ela existe aqui entre a gente, acaba. Nós não podemos mais ver a pessoa, tocá-la, porque ela morreu e não está mais aqui entre nós. Essa honestidade vai ajudar a criança a vivenciar os seus sentimentos, mesmo que sejam sentimentos negativos. Precisamos ajudar a criança a identificar esses sentimentos de tristeza, raiva, saudade e medo, né? E enfrentá-los com coragem. Nessa etapa, eu sugiro que você ajude a criança a escrever uma carta de gratidão à pessoa que se foi e fazer um desenho para ela. Essa é uma forma positiva e saudável de enfrentar as emoções negativas relacionadas à perda e a tudo o que aconteceu, assim, de um jeito bonito. É um jeito bonito de se despedir da pessoa que ela amava e se foi. Se você é responsável por uma criança que se encontra, né, nesse processo de luto ou trabalhe com crianças e quer saber mais como dar o suporte que a criança precisa nesse momento, entre em contato comigo, porque nós estamos organizando um workshop especial para pais e educadores que querem ajudar as suas crianças a elaborarem os seus lutos. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Se inscreva no meu canal, caso você ainda não tenha se inscrito. E se tudo que eu disse aqui faz sentido para você, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acredita que se beneficiarão com esse conteúdo. Até mais!